Universidade Católica do Salvador, primeiro semestre de 2015. Decidimos andar pelos corredores do campo de Pituaçu, perguntando a alguns alunos e funcionários acerca da conscientização sobre a falta d'água e coletando relatos pessoais sobre a escassez dos recursos hídricos no estado da Bahia. Você se importa? Eu moro no Uruguai, na Massaranduba, e tive a falta de água com a saída daqui do trabalho. Só estava tendo aqui mesmo na faculdade, na Católica. Então, quando eu cheguei em casa, não tinha água para minhas filhas tomar banho, né? Aí foi uma falta enorme de 2 semanas quase para chegar lá. E quando chegou, ainda chegou barrenta. Eu, como biólogo, já fiz alguns eventos, alguns trabalhos no interior, em algumas cidades próximas do Sobradinho, e lá tem muita falta de água. Passei alguns dias fazendo amostragens dentro de uma área de mata lá, e a área é muito seca, então eu senti na pele como é ficar sem água. Eu já sofri pela escassez da água e principalmente vi muitas pessoas sofrerem pela falta da mesma, principalmente por ser do interior e esse meio ser escasso para algumas populações. A minha avó passa com isso frequentemente, tipo assim, principalmente no final de semana, que ela mora no São Caetano, e tipo assim, é uma área que, por que não sei, falta água com muita frequência nos finais de semana. Então, tipo assim, é aquela coisa que atrapalha tudo, de verdade. De assim, rotina mesmo? De rotina. Você tem quase certeza que todo sábado e domingo você não tem água. É muito comum se pensar que quando a problemática atinge diretamente o indivíduo ou o meio ao qual ele está incluído, ele procura criar consciência para produzir possíveis soluções para seu problema agora pessoal. Será que na prática é assim? Claro que, e principalmente como biólogo, você tem uma responsabilidade em relação à questão da água, né? Toda a vida depende de água, então se você não tiver água, vai ser muito difícil de você manter qualquer tipo de organismo vivo. Na verdade, providências cotidianas de reduzir o consumo, fechar as torneiras, né? Todos aqueles métodos que a gente aprende desde a infância, eu procuro manter. Só que eu acho que isso não é suficiente, porque precisa haver alguns projetos reaproveitáveis de água para que o uso principal diminua e não só que a gente reduza o uso, mas que reaproveite esse uso para que tenha um resultado final bem melhor. Olha, após esse problema, eu passei a me conscientizar e a tentar conscientizar a população. Porém, isso é um trabalho difícil, árduo, e mesmo a gente que está tentando conscientizar os nossos amigos, ainda desperdiçamos muita água. Após a consciência, eu mesmo que trabalho nos setores de banheiro aqui da área de engenharia e direito, a gente vê muito desperdício, muitos alunos pensam que a torneira é automática e não é. Água de descarga também joga um papel entope, quer dizer que quem vai dar descarga não sabe, aí transborda, aí a água já cai aqui, como esse banheiro agora acabou de... Uma fatalidade agora de um colega aluno, pegou um monte de papel toalha e jogou no vaso. Não é porque a gente tá aqui para limpar, mas o fato de eles achar que deve fazer, não sei se em casa faz isso, mas jogaram a quantidade tanta que a água transbordou e ela caiu pela aqui. Tem colegas que não tem essa consciência. E eu acho que é um problema, acho que é geral, acho que nem só em coisas de água, mas acho que é o grande problema do brasileiro, ele só muda quando acontece. Só vai se conscientizar quando acontecer. Esse a gente tem esse estímulo, né? A gente tem que economizar água, a gente tá passando por um problema, mas a gente só vai fazer quando a água não estiver lá. E sobre como a mídia veicula e como o governo trata esses casos que já vêm de um contexto histórico nacional muito grande no Nordeste, maltratando nosso povo, em relação a como é tratada a crise hídrica que vem acontecendo no estado de São Paulo no último ano. Eu acho que isso tem uma influência governamental, né? Porque tá por trás da mídia. Porque há muito tempo que, como você falou, o Nordeste já sofre com essa crise, só que não era interessante divulgar porque já é algo de costume. Eu sou crítico a esse ponto da mídia, principalmente a mídia nacional. As maiores empresas de comunicações só vieram se preocupar com o problema da água quando se tornou um problema do Sul e do Sudeste, principalmente São Paulo, Rio e Minas. Precisou a falta de água chegar em São Paulo para que as pessoas tomassem consciência de que a falta de água é realmente uma coisa de necessidade básica. Sendo que esse problema sempre aconteceu no Nordeste e poucas vezes foram citados pela mídia nacional. Ou seja, eles vieram se preocupar quando o problema atingiu eles e não quando o problema atingia outras regiões menos desenvolvidas. Mais do que ninguém, o nordestino sabe como é ficar sem água. Então, acho que quando começou a doer um pouco mais na região sul, a região mais abastada financeiramente, então acho que aí o problema virou um estado de calamidade. O problema de falta d'água está aí. Todos podemos ver, sabemos que é uma realidade.
Mas também sabemos que podemos diminuir isso e evitar que o problema se agrave no futuro. Quais métodos que poderíamos utilizar para que isso não aconteça? Eu acho que tem que ter uma influência do governo para poder subsidiar alguns métodos reaproveitáveis, porque esse problema não vai cessar agora, a tendência é só piorar. Então, se a gente tomar algumas providências agora, possa ser que diminua em grande escala o uso principal da água e dessa forma, aos poucos, a gente se adapte e inclua esses métodos reaproveitáveis no nosso cotidiano como atividades normais. E, querendo ou não, os meios de comunicação, de você informar, economize água, evite gastar água. Querendo ou não, acho que já ficou algo batido, tipo assim, não traz mais impacto à sociedade. Já se tornou normal você ver tem um outdoor escrito economize água pra você não ficar sem dia. Tipo assim, já se tornou algo do dia a dia. A gente tem que entender também que a maior parte dos consumidores de água hoje que a gente tem no mundo inteiro é a agricultura. Então, a agricultura é responsável por tipo 80% do consumo de água no mundo. Porque a mídia mesmo fala que as pessoas que desperdiçam muito a água, mas por pesquisa, 10% da água gasta é por pessoas. 90% é questão de agricultura, pecuária, são partes mais industriais e comerciais. É muito fácil a mídia virar para você e falar, velho, cuide da água, racione a água, tome menos banho, mas enquanto isso a agricultura está gastando rios de água, tem um contrassenso aí. Pedimos para os entrevistados levarem em consideração algumas de suas respostas e o nível de consciência do povo brasileiro para responder a seguinte pergunta: será que é possível algum dia chegarmos ao desperdício zero? Infelizmente não. Rapaz, eu acho que não. Rapaz, eu acho que não. Eu acho que desperdício zero seria algo bem futurista, sabe? Não, eu acho que não. Eu também acho que não. Em minha concepção, dificilmente chegaremos ao desperdício zero, mesmo com medidas governamentais e sociais a serem implantadas, visto que a sociedade dificilmente irá se conscientizar. Eu acho que dá para tentar reduzir o máximo possível. É como o conceito de preservar e conservar, né? Preservar é você nunca mais tocar naquele lugar. Então, vamos manter uma mata preservada. A gente não pode tocar, ninguém pode entrar, tem que manter como é. Conservar é você fazer o manejo disso. Tentar preservar a água é impossível, a gente precisa consumir água. Então, assim, quando você precisa consumir, você vai ter desperdício. Então, eu acho difícil você ter desperdício zero. A gente pode tentar ter o desperdício mínimo. O quanto por cento de desperdício, aí eu não sei quanto é que pode chegar, mas desperdício zero, sustentável, o ideal é que seja, né? Mas eu acho que poderia reduzir muito a utilização pela forma reaproveitável, mas o zero eu acho que é um pouco complicado. Agora eu acredito que não chega ao desperdício zero. Na realidade, que a gente vive hoje, acho que é muito difícil. Não digo impossível, mas é muito... E a gente inventa de tudo, o tempo todo, toda hora. As pessoas são muito criativas, as pessoas, elas são inovadoras. Quando faltou chuva, eu acho que foi aqui. Não, foi lá em São Paulo mesmo. A galera criando um monte de estratégia, de maneira de recolher a água da chuva. E talvez no futuro, assim, uma escala de anos, porque não é algo que vai se resolver agora, melhore. O objetivo de analisar o comportamento do homem na sua relação com o meio ambiente, mais especificamente com relação à água, é de suma importância para chegarmos numa ideia sólida de racionamento de bom uso desse recurso. De acordo com a psicologia ambiental, o meio ambiente é compreendido como uma soma de contexturas em que o homem atua, desde sua moradia até o local de trabalho, a escola, a rua, a natureza e etc. Elas influenciam mais a vida comportamental coletiva do que individual. Então, pensarmos na ideia de todos trabalharem em coletividade para economizar um direito que lhe é fundamental, mas que está sujeito a acabar, é muito importante para alcançarmos bons resultados. Mas não vamos nos enganar. É claro que a consciência plena de que não devemos desperdiçar água não virá em mais um vídeo de 10 minutos. Seria algo incrível se essa marca fosse atingida. Mas queremos mudar uma pequena coisa, um pequeno detalhe em algo que já foi mostrado aqui. Vocês se lembram dessa imagem? Claro que se lembram. Não tem nem 9 minutos que ela apareceu aqui. Nós queremos mudar um pequeno detalhe nessa imagem. Fazer uma pequena alternância que seria o começo da mudança de tudo. Não está relacionado às torneiras. Você aprendeu mais pra trás que o problema vai muito além de 2 torneiras ligadas. A questão aqui é gramatical. Não queremos uma dúvida. Queremos ter certeza de que você se importa.